Olá, eu sou o Andy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. As múmias do Egito Antigo sempre fascinaram a humanidade, mas qual é a verdadeira história por trás dessas figuras enigmáticas? Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para outra vida. Eles acreditavam que para alcançar a imortalidade era essencial preservar o seu corpo físico. Esse desejo acabou levando ao desenvolvimento de técnicas sofisticadas de mumificação. O processo começava com a remoção dos órgãos internos, que eram armazenados em vasos canópicos. Em seguida, o corpo era desidratado com natrão, um tipo de sal natural, e depois envolto em camadas de linho embebidas em resinas e perfumes. Após a mumificação, o corpo era colocado em sarcófagos elaborados e enterrado com pertences pessoais, tudo para garantir uma passagem segura e confortável para a vida após a morte. Curiosamente, não eram apenas os humanos que passavam por esse processo. Animais sagrados como os gatos e falcões também eram mumificados, refletindo a profunda espiritualidade e as complexas crenças religiosas dos egípcios. Hoje, as múmias nos oferecem uma janela para o passado, permitindo-nos entender melhor as práticas culturais e religiosas de uma civilização mais fascinada pela história. Quem aí não lembra da maldição da múmia de Tutankhamon? Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta que abalaria o mundo: a tumba quase intacta do faraó Tutankhamon do Vale dos Reis. Essa descoberta não apenas revelou tesouros inestimáveis, mas também deu origem a uma das lendas mais intrigantes do Egito Antigo, a maldição do faraó. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, foi uma das primeiras vítimas atribuídas à maldição. Poucos meses após a abertura da tumba, ele faleceu devido a complicações de uma infecção causada por uma picada de mosquito, que infectou após um corte durante o barbear. O cara tava fazendo a barba de boa, o mosquitinho picou depois, faleceu. Coincidentemente, no momento da sua morte, relatos indicam que as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente e o seu cão, que estava na Inglaterra, uivou e morreu subitamente. O cara fez a barba, um mosquito acabou picando ele, uma mosca, né, acabou fazendo com que ele falecesse, e quando ele morreu, o bendito do cachorro uivou e morreu depois. A imprensa da época rapidamente associou a morte de Carnarvon à chamada maldição do faraó, alimentando o imaginário popular com histórias de vingança sobrenatural contra aqueles que ousaram perturbar o descanso do eterno do jovem rei. Outras mortes de pessoas relacionadas à descoberta aumentaram a crença na maldição. No entanto, estudos posteriores sugerem que muitas dessas mortes podem ser atribuídas a causas naturais ou coincidências. Por exemplo, alguns pesquisadores acreditam que fungos tóxicos presentes na tumba seletada por milênios poderiam ter causado infecções fatais em exploradores com sistemas imunológicos comprometidos, que no caso seria se a pessoa já tivesse uma saúde meio fraca e acabasse pegando fungo. Eu acho isso meio difícil, né? Até porque até o cachorro morreu, mano. Atualmente, os cientistas sugerem que fungos venenosos proliferam dentro da tumba, podendo ser responsáveis por algumas das mortes atribuídas à maldição. Apesar das explicações científicas, a lenda da maldição de Tutankhamon persiste, alimentando o nosso fascínio pelo mistério e pelo desconhecido que cercam as antigas civilizações. Além da famosa maldição de Tutankhamon, outras descobertas arqueológicas também carregam histórias de maldições que intrigam e assustam a gente. A maldição de Ots, o Homem do Gelo. Em 1991, nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, alpinistas descobriram uma múmia excepcionalmente preservada, datada de mais de 5.000 anos, batizada de Otzi. Essa múmia rapidamente se tornou objeto de fascínio científico. No entanto, uma série de mortes misteriosas entre as pessoas associadas à descoberta desse estudo, que é o estudo de Otzi, levou à crença de uma maldição por trás dela. O primeiro incidente aconteceu em 1992, quando o médico forense Rainer, para ficar mais específico, que manuseou a múmia sem proteção, morreu em um acidente de carro, a caminho de uma conferência sobre Otzi. Helmut Simon, o alpinista, encontrou Otzi e também foi vítima das circunstâncias trágicas em 2004. Ele desapareceu durante uma caminhada e foi encontrado morto, dias depois, é claro, em uma área próxima à descoberta original. Até mesmo o nosso querido Dieter Warneck, que curiosamente foi o líder da equipe de resgate que procurou por Simon, morreu de ataque cardíaco logo após o funeral do alpinista.
Ao todo, pelo menos 7 pessoas ligadas ao Watsi faleceram em circunstâncias inesperadas, alimentando a lenda de uma maldição associada àquela múmia. E revisitando a maldição de Tutankhamon, já discutimos a maldição de Tutankhamon, mas vale ressaltar que essa não é a única lenda e maldição do Egito Antigo. Diversas tumbas faraônicas carregam inscrições que alertam sobre maldições destinadas a proteger os locais sagrados de intrusos. Essas inscrições serviam como avisos para aqueles que ousavam perturbar o descanso eterno dos faraós. Resumindo tudo, ladrões que acabavam invadindo o túmulo e roubando seus tesouros, reforçando a crença de que as maldições aguardavam profanadores. Sejam reais ou fruto coincidências, as histórias de maldições associadas e descobertas arqueológicas continuam a fascinar e alimentar o nosso mundo, até mesmo no imaginário e no mundo real, lembrando-nos do que o mistério e da reverência que cerca antigas civilizações. Mas já na parte das lendas urbanas e os relatos atuais, as múmias não habitam apenas os corredores empoeirados de museus ou as profundezas de tumbas antigas. Elas também permeiam o imaginário popular através de lendas urbanas e relatos contemporâneos que continuam a instigar o medo e a curiosidade humana. Em 2016, os arqueólogos descobriram que uma múmia nas montanhas de Altai, na Mongólia, que rapidamente se tornou o centro de uma lenda urbana. O motivo? Seus calçados, que lembravam surpreendentemente um par de tênis modernos Adidas. Essa coincidência gerou especulações sobre viagens do tempo e influências modernas em épocas antigas. Tem também histórias falando que as múmias eram alienígenas, que no caso é a múmia alienígena de Nazca. Na região de Nazca, do Peru, foram encontradas múmias com características físicas incomuns, com crânios alongados, 3 dedos em cada mão. Essas descobertas alimentaram teorias sobre possíveis origens extraterrestres e suscitaram debates acalorados entre cientistas e entusiastas do paranormal. Acalorado que eu tô querendo dizer é que deu porrada, tá? Eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou! Arreia! Já na fascinação europeia por múmias, durante os séculos europeus, desenvolveram uma obsessão peculiar por múmias egípcias. Elas eram trituradas para a produção de remédios ou exibidas em festas de desenrolamento, onde espectadores assistiam ao desenrolar das bandagens de múmias recém-descobertas. Essa mania mórbida refletia tanto o fascínio pelo exótico, quanto uma falta de respeito às culturas antigas. Imagina, o cara tá desenrolando a múmia levanta, sai daqui! Imagina, nossa senhora, isso eu queria ver. Maldições e superposições modernas. Até hoje, os objetos relacionados ao Egito Antigo carregam uma aura de mistério, e a maioria dos relatos de eventos sobrenaturais em torno de artefatos egípcios em museus ao redor do mundo perpetuam a ideia de maldições associadas a essas relíquias, mantendo vivo o terror e a fascinação pelas múmias. E já concluindo tudo, as lendas urbanas e relatos atuais envolvendo múmias mostram que, mesmo em nossa era moderna, o mistério e o desconhecido continuam a cativar a imaginação coletiva. Essas histórias, sejam elas baseadas em fatos ou ficção, reforçam a nossa conexão com o passado e a nossa eterna busca por respostas para os enigmas que nos cercam até os dias de hoje. Meu nome é Andy e o vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo também, por favor, que isso me ajuda muito. Ficando tempo sem postar, acabou cortando o nosso querido views, né? Infelizmente, acontece, eu vou tentar de novo. Enfim, é isso. E não vá ao Egito sozinho, nunca entre numa tumba. Pelo amor de Deus, também não vá atrás de uma múmia. Bye, bye.